Oi, 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 tudo bem com vocês? Cristiane Aparecida aqui para mais uma reflexão. Hoje eu vou fazer como que se fosse uma sequência do vídeo anterior que eu falei sobre autoestima. E devido ao comentário de uma querida inscrita aqui no canal, eu resolvi dar continuidade e falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, porque a autoestima ela não é somente você cuidar da sua beleza, não é somente você cuidar do seu externo, né? E também internamente. E eu falei, né, no vídeo anterior em questão a você ir no salão de beleza, você cuidar do seu cabelo, da sua pele, tal, e você também se cuidar internamente, né, espiritualmente, cuidar do seu corpo físico, né, que para mim o nosso corpo é um templo divino e merece ser cuidado sim. E só que assim, a autoestima, ela abrange mais, como que eu posso falar para vocês? Ela abrange em mais âmbitos da nossa vida, né? E ela falou da questão profissional, que ela precisa cuidar um pouco do emocional dela na questão profissional. Então eu vou fazer aqui uma reflexão aqui com vocês, falar um pouquinho das minhas vivências em questão a isso. E o que eu observo, o que eu sinto, porque o nosso canal aqui, o Diário Feminino, ele é justamente sobre isso, sobre minhas vivências, sobre as vivências de pessoas que convivem ao meu redor. E como uma boa observadora, eu gosto de compartilhar. O que eu penso sobre tudo isso? Que às vezes no âmbito profissional existem muitas comparações, né? Comparações que você, eu não digo somente da gente para o outro, mas também de outras pessoas nos comparando, né? Com outros, se comparando com elas. Tem muita competição, né? No âmbito profissional. E às vezes, se você não estiver com o emocional equilibrado, você acaba sentindo, né? Você acaba sentindo e se sentindo frustrada por talvez você não se sentir capaz. E também tem a questão de você não se achar autossuficiente, não acreditar no seu potencial, porque eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira pessoa a acreditar em nós, em si mesmo, tem que ser a gente mesmo, nós mesmos. Nós mesmos começar a acreditar em nós. Não devemos ficar esperando a validação do outro. Nós precisamos correr atrás, nos olharmos como pessoas capazes. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Até tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Foi um dos meus primeiros vídeos que eu fiz. Eu fui criada por vó e minha avó, ela, dentro, né, da consciência dela, da evolução dela, ela me comparava muito com minhas primas e dizia que eu era lerda. E isso, infelizmente, eu criei com uma crença de que eu era lerda. E eu cresci com isso. E no decorrer da minha vida, eu passei por vários trabalhos. Graças a Deus, sempre desempenhei bem o meu papel. Mas, gente, foi muito sofrido o início de todos eles. Porque até os meus líderes superiores começarem a confiar em mim, eu tinha que provar para eles que eu era capaz. Mas por quê? Porque eu queria provar para minha avó que eu era capaz. E até então aquela energia que eu emanava causava essa... Conforme eu emanava essa energia, eu recebia de volta. Então a gente tem que ter muito cuidado com... Claro, a gente não tem como saber de nossas crenças, né? Eu não tinha identificado até um certo período da minha vida, mas sempre foi muito difícil os inícios do meu trabalho. E geralmente eu era comparada, mas aquela situação partia de mim.
partir de mim. É isso que eu quero que vocês entendam. Que às vezes a gente cresce, a gente tem uma crença limitante que talvez é de infância. Por isso é importante o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, nos conhecer, confiar, procurar ler livros, procurar se informar. Um vídeo como esse, porque eu procurei muitas coisas na internet e conforme eu ia vendo a questão de autodesenvolvimento, foi onde que eu identifiquei essa trava que eu tinha. E a partir do momento que eu identifiquei essa trava, que eu comecei a mudar. E hoje, graças a Deus, eu estou num período bem melhor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, não faz muito tempo isso não, tá? Para vocês entenderem. Hoje eu tô com 48 anos e tem mais ou menos 1 ano e meio foi que eu descobri. E imagina tanto de sofrimento, tanto de coisas que eu passei. É até por isso que eu tenho o canal aqui, para estar ajudando pessoas com minhas experiências, com as minhas narrativas, a estarem se encontrando também. E é isso que eu vim falar aqui para vocês, que muitas vezes a gente passa por certas situações, certas frustrações, mas porque nós carregamos muitas crenças limitantes do nosso passado, dos nossos antepassados. E às vezes a gente traz bagagens que vêm até do nosso DNA, gente. É isso mesmo, a gente carrega até no nosso DNA, dos nossos antepassados. Eu acredito sim, tá? Em vidas passadas, eu acredito muito em energias. Então eu falo da forma que eu acredito. E eu transmito para vocês da forma que eu acredito. Vocês podem concordar ou não, mas dentro do que eu estou falando para vocês, a gente carrega traumas, pesos de nossas antepassadas, né? Das nossas avós, das nossas tataravós, que vão seguindo de geração em geração. E quando chega até nós temos, sim, o direito de mudar. Eu acho que eu vou até ousar em falar para vocês que a gente tem que ter obrigação de mudar isso. Até mesmo para nossas próximas gerações, para melhorar a vivência delas. E eu tenho procurado muito me autodesenvolver, claro, gente, da forma que eu consigo, da forma que eu posso. E esses vídeos têm me ajudado muito, podem ter certeza que não ajudam só vocês, mas me ajudam muito também. E na questão de trabalho profissional é isso, gente, a gente tem muita competição. A gente passa por certas situações que você até mesmo passa por humilhações. E o que eu tenho para falar para vocês é que se tenham amor próprio, tenham autoconhecimento, passam a se conhecer e a se validar. Que através da sua autovalidação, da sua autovalorização, você começa a lidar com certas situações. Procurar se capacitar, né? Não estagnar, não estar parado. Talvez você está ali parado naquele trabalho, você não está mais como que eu posso falar para vocês? Aquele trabalho já não condiz mais com a sua essência, não condiz mais com o que você está se tornando. Procurem fazer um curso, né? Procurar uma transição de trabalho, claro, passo a passo, né? Um passo atrás do outro. E assim, então esse é o meu conselho de hoje. Espero que vocês estejam gostando aqui dos meus conteúdos, aqui da página, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem seu comentário e talvez um comentário seu possa virar um vídeo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.